capítulo 8, versos 43 ao 48. Ora, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com médicos todos os seus bens sem que nenhum a pudesse curar. Aproximou-se de Jesus por detrás e tocou-lhe a orla do manto. No mesmo instante, lhe parou o fluxo de sangue. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que com ele estavam disseram: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Jesus replicou: alguém me tocou, porque percebi sair de mim uma força. A mulher viu-se descoberta e foi tremendo e prostrou-se aos seus pés e declarou diante de todo o povo o motivo por que o havia tocado e como logo ficara curada. Jesus disse-lhe: minha filha, tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Ainda não tivemos um encontro pessoal com Cristo vivo. É uma vergonha, mas é real. Porque o encontro pessoal com Cristo vivo, que acabamos de ouvir nesse texto do Evangelho, transforma, transfigura a nossa vida. Aqui, meus irmãos, não existe nenhuma pessoa, e nem se juntar aos problemas de todos nós reunidos nesse centro de evangelização, que tenha metade dos problemas que tinha essa senhora anônima que se encontrou com Jesus no Evangelho. Esse texto é espetacular. Esse texto vem remoendo no meu coração faz pelo menos 15 anos, desde quando eu escrevi o livro Tocar o Senhor. Essa mulher tinha uma doença medonha. Essa mulher tinha uma hemorragia. E a hemorragia feminina, porque homem também pode ter hemorragia de outras formas. A hemorragia feminina, na verdade, é uma espécie de menstruação contínua. Imagine, muitas das senhoras já tiveram uma experiência assim, um mês que a sua menstruação, ao invés de demorar 3 ou 4 dias, demora aí 10 ou 15 dias. A fraqueza física que a mulher fica. Em pouco tempo ela está completamente anêmica. E os médicos sabem disso. Perde muitos elementos importantes do sangue, especialmente o ferro, por exemplo. E por isso a pessoa depois vai perdendo a sua imunidade. É uma doença tenebrosa. Mas acontece que no mundo da Bíblia, a hemorragia feminina, além de ser uma terrível doença física, era também uma terrível doença psíquica, afetiva. Porque entendiam as pessoas que a menstruação era como se fosse uma condenação. Que quando a mulher estava no seu período menstrual, ela estava impura. Então ela não podia ter contato físico com nenhuma pessoa e com nenhum objeto, com nenhuma coisa. Tanto que você vê na lei de pureza que está em Levítico, a partir do 19, a mulher no período menstrual não podia tocar nenhum objeto na casa. Tudo que ela tocasse ficava impuro.
não podia ter nenhum contato com o homem, mas não só contato íntimo, não podia cumprimentar um homem, mesmo que esse homem fosse o seu marido, ou o seu filho, ou a sua filha. Vocês imaginam então essa senhora que estava há 12 anos, fazia 12 anos. Quanto tempo faz que você não recebe um abraço apertado? Essa mulher ficou 12 anos sem receber um abraço do seu marido. Aliás, com absoluta certeza, o marido já tinha arrumado outra. Com absoluta certeza, porque isso era um motivo bíblico para o marido abandonar a mulher. Fazia 12 anos que ela não recebia o abraço de um filho. Fazia 12 anos que ela não recebia a visita do pai ou da mãe, ou de um vizinho, de um amigo. Fazia 12 anos que ela não tocava na mão de uma pessoa. Ela era marginalizada. Aquilo que o padre falou do leproso, ela era uma leprosa. Pior ainda, porque era uma leprosa viva. Vocês imaginam como estava o coração dessa hemorroísta? Vocês imaginam o complexo de inferioridade que essa mulher acabou desenvolvendo? Vocês imaginam as doenças que ela acabou somatizando, porque cada vez que ela repetia para si mesma: eu sou impura, eu sou abandonada, eu sou desprezada, eu não presto, ninguém pode tocar-me, ninguém pode chegar perto de mim. Cada vez que ela vai reafirmando isso, o seu organismo vai reproduzindo doença, doença, doença. E vocês imaginam quantas doenças essa mulher não devia ter em consequência dessa perda contínua e constante de sangue. Mas pior, muito pior, além de uma doença física que tirava toda a sua força, com certeza ela tinha muita dificuldade de caminhar. Possivelmente ela tinha uma bengala ou um andador feito esse que a senhora andou agora há pouco aqui dentro. Porque ela não podia tocar em ninguém, não podia segurar em ninguém para andar. Além dessa doença física, dessa fraqueza, além dessa doença afetiva, ela não podia ir numa mercearia comprar nada de comida. Até mesmo os médicos não puderam curá-la. Porque, claro, os médicos também não podiam colocar a mão na mulher. O médico não podia examiná-la. Ele não podia falar: senhora, vem aqui, faz favor, deita aqui, que eu vou fazer um exame na senhora. Não tinha ultrassom. Não tinha tomografia computadorizada. Não tinha ainda exame de urina. Não tinha ainda exame de sangue. Era uma medicina rudimentar de 2000 anos atrás. A medicina rudimentar, os médicos mais antigos sabem disso, ela é feita inteirinho na mão. Quando você tiver a graça de se consultar com um médico idoso, e se você tiver conhecer um médico idoso, vá fazer uma consulta com ele, para entender o que era a medicina de algum tempo atrás, a primeira coisa que ele vai fazer é botar a mão em você. Ele bate a mão, bate nas costas da mão, escuta. Lá em Brusque, Santa Catarina, tinha um médico, ele já faleceu, o Dr. Carlos Moritz. Ele me contou que tinha um professor deles da Faculdade de Medicina em Florianópolis, que no dia da prova, 2 ou 3 alunos eram escolhidos para fazer a prova. E aquele aluno escolhido para fazer a prova na véspera, tinha que levar dinheiro no bolso para a prova no dia seguinte. Porque a prova era no Mercado Público Municipal de Florianópolis. Diz que o professor chegava, escolhia uma abóbora e falava: você que vai fazer a prova aqui, ó, pega essa abóbora. Essa abóbora está madura, essa abóbora está verde, essa abóbora está verdolenga por dentro. Então ele tinha que bater com o dedo, escutar, para ver o barulho que fazia dentro da abóbora. E dizia: está verdolenga. Tem certeza? Tem. Parte a abóbora então. Está verdolenga? 10. Não está, é 0. Vai aprender. Então eles viviam escutando. Madeira oca,
O médico fazia oco na madeira, colocava coisa lá dentro para bater na madeira e treinar o ouvido, treinar a sensibilidade, treinar a mão. Pois essa coitada dessa mulher, ela não podia ter uma consulta digna. Porque o médico não podia chegar perto dela, senão o médico seria impuro. Até porque a maioria dos médicos era da classe sacerdotal. Mas muito pior. Além dessa doença física terrível, além dessa doença psíquica e afetiva, você sabe o que é ficar 12 anos sem receber o abraço do seu marido, da sua mulher, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha? Pensa bem o que é isso. Um aperto de mão, sem celebrar um aniversário, sem poder ir num aniversário, sem poder ir num velório. Quem sabe a mãe dessa mulher morreu nesses 12 anos e ela não pôde ir no velório, porque ela não podia ir aonde tinha muita gente. Se fosse um encontro como esse aqui, ela não podia vir. Ela vivia escondida. Essa mulher vivia com um pano na cabeça, para que ninguém enxergasse quem ela era. Mas muito pior, que essa doença física, que essa doença psíquica, era a sua doença espiritual. Porque, meus irmãos, ela foi educada desde pequena e todo mundo pensava assim. Era assim que a sociedade pensava. A gente não deve condenar as pessoas do passado que pensavam diferentes, porque cada um vai pensando conforme a evolução do seu tempo. Ela aprendeu desde pequeno que quando uma mulher, nesse caso, tivesse uma doença dessas, da mesma forma quando uma mulher fosse estéril, que ela era amaldiçoada por Deus. Misericórdia, olha que ideia medonha. Era sinal de que Deus não olhava para ela, pior ainda. Era sinal de que Deus a desprezava, pior ainda. Era sinal de que Deus tinha lhe mandado essa enfermidade. E era assim que essa mulher estava convencida. Pense por 1/1000 de segundo no sofrimento, na dor, na angústia, na frustração, na decepção na qual vivia essa mulher. Pois tudo isso que estava dentro do seu coração, ela que já achava que não tinha mais saída para a sua vida, ela que não tinha mais horizontes, porque efetivamente não tinha mais nem forças físicas para isso. Agora, de longe ela vê um homem completamente diferente. Inclusive, se você tiver com a sua Bíblia aberta, volte uma página de São Lucas, Lucas capítulo 8. Veja o contexto que gerou essa fé, essa expectativa e essa esperança nessa mulher. Só o capítulo 8. Piedosas mulheres acompanhavam Jesus. Jesus era seguido por mulheres, inclusive mulheres de má fama. Eu vou voltar a falar em algumas delas hoje de madrugada. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham sido expulsos 7 demônios. Joana, a mulher que era casada com o procurador de Herodes. Susana e muitas outras. Logo em seguida a parábola do semeador, a mãe e os irmãos de Jesus. Depois vem o grande milagre da tempestade acalmada. E depois o grande milagre da expulsão daquela legião de demônios que acabou indo para os porcos e que nem os porcos quiseram viver com o demônio. Vocês vejam esse texto que antecede, é espetacular. Os demônios pediram para morar com os porcos, mas os porcos não quiseram morar com os demônios. O porco preferiu o suicídio do que viver com o encardido. Então você também, no mínimo, seja igual ao porco. Não queira viver com o encardido. É logo depois desse contexto, e isso que as pessoas comentavam,
criou naquela mulher a expectativa. Jesus estava, logo depois do episódio dos Gadarenos, Jesus volta, é recebido por uma multidão que o esperava. O chefe da sinagoga, o Jairo, foi ao encontro, lançou-se aos pés e pediu que Jesus fosse à casa dele, porque ele tinha uma filha com 12 anos que estava para morrer. Jesus dirigiu-se para lá. Vejam, essa mulher não vai lá no meio da multidão aonde está Jesus. Ela aproveita que Jesus estava andando. Nós estamos falando de roça, nós estamos falando de zona rural, de interior. Jesus está andando, a multidão vai junto com ele. Quando essa mulher escuta aquele zum zum, ela teve a mesma sensação do cego de ontem. O cego que começou a berrar: tem compaixão de mim. Só que ela não podia berrar. É pior do que o cego. O cego ainda podia esbravejar e gritar. Ela não podia. Porque se ela desse um grito, chovia pedra em cima dela na hora. E as pessoas que iam jogar pedra nela, jogariam achando que estava prestando um culto a Deus. Porque era alguém que era uma afronta para Deus. Essa mulher estava tão aniquilada que ela não podia nem falar. Ô meu irmão, minha irmã, tenho absoluta certeza que você já passou por uma situação como essa. Inclusive nós padres, eu já passei, você também. Há situações em nossa vida em que a nossa dor é tão grande, em que o nosso pecado é tão grande, em que a nossa enfermidade é tão grande, que a gente não tem ou não pode nem mesmo falar para alguém. O silêncio medonho. Pois o evangelho que nós estamos meditando nos diz que Jesus escuta esse silêncio. Na hora que você estiver numa situação tão medonha e pavorosa, que não possa falar para ninguém, que não possa sequer dar um berro, feito o cego de Jericó, Bartimeu: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pois nessa hora que você não pode falar nada, ainda assim nessa hora é possível ver Jesus. E foi o que essa mulher fez. Ela veio por detrás, escondida, em silêncio, pedindo a Deus que ninguém a notasse, pedindo a Deus que, como todo mundo estava indo alvoroçado para Jesus, e nessas horas, não precisa ir a 2000 anos atrás, até hoje também, muitas e muitas vezes, até na igreja a gente vê como as pessoas são egoístas e só pensam em si mesmo e não enxergam quem está do seu lado. Como todo mundo estava atrás de Jesus, alvoroçado perto de Jesus, ela aproveitou que ninguém estava notando quem estava do lado, e ela foi por detrás dele. E ela pensou: se eu tocar, porque ela sabia, ela não podia chegar lá, se ajoelhar e pedir: Senhor, tem piedade de mim. Ela não podia falar nada. E outro, olha a delicadeza dela. Ela sabia que ela não podia tocar no braço de Jesus, porque se ela tocasse no braço de Jesus, Jesus ficaria impuro. Essa mulher, gente, foi delicada até na sua dor. E aqui também uma coisa muito importante. Quando a gente treina o coração para a delicadeza de Deus, mesmo quando a gente está submetido às piores dores, a gente não perde o essencial. Santidade não se improvisa. Santidade é gestada, é forjada ao longo da nossa vida. Essa mulher foi mulher, por isso nós precisamos aprender com as senhoras, as mulheres. Eu vou falar nisso hoje à tarde. As mulheres, imagens mais perfeitas que Deus criou de si mesmo, têm uma delicadeza que reflete o próprio Deus. Quantos de nós aqui já não vimos ou ouvimos ou ficamos sabendo de nossa mãe silenciosamente chorando? De nossa mãe que era capaz de deixar o melhor da comida para nós? De nossa mãe fingir que já tinha comido, só para a gente poder comer mais um pouco, e ela tinha capacidade de ficar em jejum ou passar fome, para que seu filho não passasse.
Ah, é essa delicadeza de mulher que essa hemorroíça não perdeu. Para não ofender Jesus, ela pensa: se eu tocar nem que seja na orla do seu manto. Orla é a beirada, mais do que a beirada. A orla, os mantos dos pregadores eram mais ou menos como algumas calças jeans que tem hoje, aquela lá também tem, que não faz a barra e fica aquilo tudo desfiado. Aqueles fiapos que ficam aqui quando a pessoa não faz a barra, aquilo chama-se a orla. Como tem a orla marítima é lá naquela beirinha da praia. A orla não é nem a túnica, hein? A orla é só os fiapos da túnica. Até porque antigamente não tinha overlock para fazer acabamento, essas coisas. Eles cortavam o pano com o tempo ia desfiando. Era assim, dava nó, né? Eu tenho uma coxa da minha cama lá, a cabeça dela é daquele jeito. Tem a orla. Ela vai, olha a delicadeza, ela não toca nem no pano. Ela toca na orla, naquele fiapinho que está voando. Porque ela pensou: se eu tocar nem que seja na orla do seu manto, eu serei curada. E ela vai, corajosa, com muito medo, mas corajosa. Aliás, essa é uma dupla dimensão que acontece conosco quando estamos numa situação difícil. O medo nos dá coragem. A coragem nos dá medo. É igual aquela esperança desesperada e aquele desespero cheio de esperança. E ela vai e toca, suavemente, rela, como diz o mineiro, na orla do manto de Jesus. E Jesus para. E é um grande silêncio. E Jesus vira e faz uma pergunta que parece muito óbvia: quem foi que me tocou? Os apóstolos começaram a rir. São Pedro chamou ele do lado e falou: mestre, por favor, o senhor está parecendo artista da Globo. Olha para o senhor ver, a multidão te comprime, a multidão aperta o senhor para todo lado, todo mundo está cotovelando nós aqui. Eu mesmo já levei cotovelada até na nuca. E o senhor agora dando uma de estrelo, quer saber quem foi que deu um esbarrãozinho no senhor? Faz favor. Jesus olhou para Pedro, com aquele carinho que lhe era peculiar, aquela vontade infinita de chamá-lo de anta, empacada, sem misericórdia, e disse: Pedro, sua anta. Esse sua anta, ele só pensou: eu não estou perguntando quem foi que se esbarrou em mim. Eu estou perguntando quem foi que me tocou. Aqui está a diferença. E a mulher então, vendo-se descoberta e sentindo que estava seca, ela percebeu na hora. Foi um milagre muito lindo. Aliás, esse milagre aconteceu lá em Fátima também, na última aparição de Nossa Senhora de Fátima. Porque tem gente que fala: como é que essa mulher, se ela tinha hemorragia e constantemente estava molhada, sangrando, como é que ela ia saber que na hora estava curada? O fenômeno que aconteceu em Fátima, quando o último dia que Nossa Senhora apareceu, e que os pastorinhos avisaram que ia ser o meio-dia, e que ia ter um sinal maravilhoso no sol, e choveu a manhã toda, e quando faltava 15 para meio-dia, estava todo mundo molhado, ensopado, e já tinha jornalista fazendo piada. Em questão de minutos, o tempo abriu, o sol se pôs, o sol se movimentou, e o maior fenômeno, 70 mil pessoas que estavam ali presentes, estavam completamente secas, como se nunca tivessem sido molhadas. É esse mesmo fenômeno que acontece com essa hemorroíça. Quando Jesus pergunta: quem foi que me tocou? Essa mulher percebeu. Ela estava completamente seca. Ela não tinha nenhum sinal. Ela não tinha nenhum resquício da hemorragia. Então ela diz: fui eu, Senhor.
E aí Jesus olha para ela e diz: minha filha, agora vem a libertação, agora vem a restauração. Vá em paz, tua fé te salvou. Ela que foi curada fisicamente, agora foi curada afetivamente. Vá em paz, mas também foi curada espiritualmente. Tua fé te salvou. Meus irmãos e minhas irmãs, é isso que nosso Senhor deseja falar a cada um de vocês, a cada um de nós, no último dia do ano de 2004. Hoje o Senhor quer olhar para mim e para você e dizer também: vai em paz. Vai em paz, meu filho, vai em paz, minha filha. Tua fé te salvou. Mas para isso, o Senhor precisa que você tenha a coragem de, não obstante o seu passado, não obstante a sua história pecaminosa, até porque pela bênção dessa Santa Missa estamos zerados, que você hoje, não obstante o seu passado, o seu pecado, as coisas estragadas da sua história, que hoje você tome a decisão de ter, custe o que custar. Eu não saio desse rincão, eu não saio desse centro de evangelização, eu não saio desse acampamento enquanto eu não tocar o Senhor. Se essa decisão for verdadeira em seu coração, então nós vamos iniciar uma jornada e uma vida nova. Meus irmãos, vamos ser honestos. Há um ano atrás, quando falava-se que quem sabe no ano que vem nós estaríamos celebrando esse acampamento num novo rincão, um pouco maior do que aquele. Um rincão que iria caber 40 mil pessoas sentadas. E depois falar em 60 mil. E depois falar em 80 mil. E agora nós estamos num trem que até rincão ficou pequeno, teve que chamar centro de evangelização. Aqui cabe mais ou menos 120 mil pessoas. Quem iria acreditar nisso? Sabe quem acreditou nisso? Padre Jonas, Zeta e Companhia Limitada. Porque viram o Senhor. Esse é o segredo. Estarmos realizando o último dia desse ano e o primeiro do próximo nesse lugar é uma profecia em aço, em cimento, em ferro, em tijolo. É uma profecia maravilhosa para dizer para você: pare de ter sonhos pequenos, porque você não nasceu para ser raquítico, você não pode ser esse anão espiritual. Deus quer construir coisas imensamente grandes na sua vida. Pare de pensar pequeno. Mas existe uma condição fundamental para que isso aconteça. E a condição, quem nos ensina hoje, é essa hemorroíce. É preciso tocar o Senhor. Pedro, quando começou a rir, foi chamar a atenção de Jesus, disse: Senhor, a multidão te comprime, a multidão te aperta, a multidão te acotovela, e o Senhor pergunta: quem foi que se esbarrou no Senhor? E a resposta de Jesus é mais ou menos essa: eu não estou perguntando quem foi que me deu um esbarrão, eu estou perguntando quem foi que me tocou. É triste dizer isso para você, mas é verdade. Inclusive muitos de nós padres, muitos de nós aqui nos contentamos com alguns esbarrões. Quantas vezes você nesse ano de 2004, que já está falecendo nos seus últimos instantes da agonia final, quantos momentos durante esse ano
que você se contentou com alguns esbarrões em Jesus. Muitos, inclusive, se esbarraram nele aqui na Canção Nova. Vieram cheios de entusiasmo, vieram cheios de alegria, vieram participar de um acampamento, vieram participar de um show. E aquela palavra daquele padre tocou muito o seu coração, e você inclusive foi tão compungido pela emoção que você se colocou em prantos. Como aquela música ficou executando no seu ouvido, no seu consciente durante aquele encontro. Mas você foi embora do encontro, e alguns no próprio ônibus de viagem de volta já tinham esquecido do encontro, já tinham percebido que o encontro foi um esbarrão. E alguns até mesmo dentro do lugar do evento não tiveram a graça do encontro, contentaram com um esbarrãozinho emocional. Talvez até mesmo quando passou o Santíssimo Sacramento, a pessoa foi capaz de pisar no outro, machucar o outro, só para passar a mão erroneamente no ostensório. Mas foi só um esbarrão. Quando chegou segunda, terça, quarta ou quinta, voltou para o trabalho e continuou vivendo a vida irregular que estava vivendo. Voltou para a sua cidade e continuou vivendo aquele relacionamento conjugal, sexual estragado. Voltou para a sua casa e continuou vivendo aquele namoro contaminado pelos urubus que a nova era vão treinando e pintando como se fossem águias ou pombas da paz. Foi só um esbarrão. Foi só um esbarrão que você deu. Quantas vezes, quem sabe até na missa. Quantos católicos esse ano foram à missa todos os domingos, vírgula, em que estavam com vontade. Todos os domingos foram à missa em que estavam dispostos. Foram à missa todos os domingos, vírgula, em que não estavam com preguiça. Foram à missa todos os domingos, vírgula, que não tinha futebol na televisão. Foram às missas todos os domingos, vírgula, que não tinham uma visita de um parente lá, que é uma desculpa esfarrapada para que eu não esteja em comunhão com Deus. Oh, meu irmão, pois vou ter que dizer uma verdade a você. Só participar desse acampamento não vai mudar a sua vida. É uma pena, mas é verdade. Tudo isso que foi feito para você, e graças a Deus por você, porque você ajudou a fazer, ajuda a fazer. Vocês imaginam, por exemplo, quanto custa um sistema de som feito esse, para essas 24 horas aqui no Rincão? Quantas casas se compra com esse dinheiro? E por quê? Para que você possa ter o melhor som, para que você possa ter a melhor imagem, para que você possa estar num ambiente feito esse, projetado de uma forma tão maravilhosa, que mesmo com um calor medonho lá fora, aqui dentro é uma temperatura amena, maravilhosa, serena. Deus é carinhoso demais. Mas tudo isso pode ser perda de tempo, se você não transformar os seus esbarrões num encontro pessoal. Eu falava ontem, de olhos abertos e de coração palpitantes com o Senhor Jesus. Hoje cada um de nós precisa, e ao longo desse dia que será muito rico, desde hoje de manhã até amanhã de manhã, é preciso que se saboreie, que se experimente, e aí é preciso que cada um ajude muito, para que a grande multidão que está, já somos uma grande multidão, mas a grande multidão que ainda virá e que vai se unir a nós, para entrar conosco no ano de 2005, que tenhamos de fato a graça de um encontro pessoal com Jesus, porque aqui há uma coisa fundamental. Agora nós já somos aqui, quem sabe, 20, 30 mil pessoas. Hoje, à noite, nós seremos 70, 80 e talvez 100 mil pessoas. Mas pela televisão nós atingimos aí, no mínimo, mais 1 milhão de pessoas. Nós somos uma multidão imensa.
Mas Jesus não olha para a multidão. Jesus não vê 70 mil pessoas, 80 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Jesus olha cada um. Jesus olha você. Jesus está ansioso por ter um encontro pessoal com você. Você. Cada um é único. Cada um aqui que o coração está batendo. O coração de todos não está batendo ao mesmo tempo, porque Deus está amando cada um. Cada um que agora está respirando, é o Senhor dizendo: eu quero ter um encontro pessoal com você. Mas acontece que você é meu irmão, você é minha irmã, você é meu filho, você é minha filha. Há quanto tempo? Há quanto tempo você está transformando nossos encontros em esbarrões? Que pena. Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés